Bom, relembrando o que a gente viu, né, que estamos estudando sequências espaçométricos. Então, se a gente tem aqui MD, um espaço métrico, né, uma sequência aqui nesse espaço é uma função, né, que associa cada número natural um elemento aqui no espaço, no conjunto M, né? Aqui, f de n, que em geral a gente denota por xn. E aí a sequência é x1, x2, xn. Lembrando que os elementos da sequência é o conjunto formado pelos elementos x1, x2 da xn. A gente já viu também que uma sequência, né, xn converge para x, né, em M, ou no espaço métrico, né, MD, se dado epsilon maior que zero, existe aqui um n0 natural, tal que se o n for maior que n0, tem-se que o xn pertence à bola aberta de centro em x e raio epsilon. Então, se eu tiver aqui uma bolinha aberta de raio, digamos aqui raio epsilon, a partir de um certo índice, aqui centrado em x, né? A partir de um certo índice, todos os xn's caem dentro dessa bola aberta, ok? Essa é a definição. Bom, a gente viu alguns exemplos também. Agora vamos continuar vendo alguns resultados que envolvem sequências de espaços métricos, tá? Então, eu vou enunciar aqui a primeira proposição. Bom, o que ela diz, né? Se eu tenho aqui uma sequência, vou colocar aqui x índice n, tá? Uma sequência no espaço métrico assim, é métrico, né? MD, opa, convergente, então o limite é único. Então, no fundo, o que a gente está colocando aqui é que uma sequência não pode ter dois limites distintos, né? Então, bom, o que é a ideia? É supor, né, por absurdo, né, vamos colocar aqui a demonstração, né, a gente faz a ideia. Né? Suponha, por absurdo, que ela possua que, vou botar assim, xn converge para P e xn também converge para Q com P diferente de Q. Okay. Então, vamos só fazer um esboço aqui do que está acontecendo. Então, eu tenho uma sequência xn aqui, né? Então, tem dois pontos aqui distintos, P e o ponto Q. Bom, lembra, como eles são distintos, eu tenho que a distância de P até Q é positiva. Né? Então, eu posso pegar aqui
qualquer bolinha, ou melhor, né? O epsilon como sendo a distância de P até Q sobre 2, que é um número positivo. Então, digamos, eu estou pegando aqui o segmento, aqui unindo P e Q, né? Desculpa. E aqui no ponto médio, né, eu tenho a bolinha aqui, ó, aberta, de centro P e raio epsilon, e eu também tenho a bolinha aberta de centro Q e raio epsilon, tá? Então, ambas têm o mesmo raio. Bom, o que acontece? Como a sequência xn converge para Q, converge, digamos, primeiro para P, né, para esse epsilon aqui, existe, vou colocar aqui um N1 natural, tal que se o N for maior que N1, os xn's caem todo dentro dessa bolinha aqui, ó, de centro P e raio epsilon, né? As duas têm raio epsilon. Então, a distância de xn até P menor que epsilon. Da mesma forma, né, como ela converge para Q, existe um N2. Então, como xn converge para Q, existe N2. Mesma coisa, né? N2 natural. Tal que se o N for maior que N2, então a distância de xn até Q menor que epsilon, né? Então, ó, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Então, se eu pegar para valer as duas situações, né, o que significa isso? Significa o quê? Que para n maior que n1, xn está nessa bolinha de centro P e raio epsilon. Para n maior que n2, xn está nessa bolinha de centro Q e raio epsilon, né? Então, bom, para valer as duas coisas, eu vou pegar o n0 igual ao máximo entre n1 e n2, né? Então, por aqui, eu tomando n0 igual ao máximo entre N1 e N2, o que vai acontecer? Então, bom, aí eu estou falando o quê? Que o x0 vai cair dentro, o xn vai cair dentro dessa bolinha e dentro dessa bolinha, né? Então a gente vai ter que chegar numa contradição. Observe que não tem como a interseção dessas duas bolas abertas é vazia, né? Então, vou chamar aqui, ó, se n barra for maior que n0, vou pegar um aqui, né, para fixar ele, temos, bom, o que acontece? O n barra é maior que o n1, então a distância de xn barra até P é menor do que epsilon. Da mesma forma, o n barra maior que n0, n barra é maior que n2. Então, a distância de xn barra até Q é menor do que epsilon, tá? Bom, vamos ver aqui que isso aqui vai chegar a uma contradição, né? Então, bom, o que dá a distância? A distância de P até Q, bom, que é o 2 epsilon, né? Isso aqui é igual, ou menor é igual, vou usar a desigualdade triangular e colocar esse xn barra aqui. Então, vai ficar a distância de P a xn barra mais a distância de Q a xn barra. Bom,
como cada uma delas é menor do que epsilon, isso aqui é menor que 2 epsilon. Bom, se a gente for olhar aqui, quem é 2 epsilon? Tá? A gente definiu o epsilon como sendo distância de P até Q sobre 2. Então, 2 epsilon é distância de P até Q. Ou seja, a gente chega numa contradição, que distância de P até Q é menor, né? A distância de P até Q é menor que a distância de P até Q. Então, isso aqui é um absurdo. Um absurdo. Tá? Então, ó, o limite, isso aqui a gente já viu para sequências em R, né? Então, se eu tenho que uma sequência converge, o limite é único. Isso que está dizendo essa proposição aqui, tá? Bom, o próximo resultado bem interessante, né? Que isso aqui eu comentei já com vocês em relação a métricas equivalentes. Tá? Então, bom, o que diz essa proposição aqui? Tá? Então, se eu tenho D e D' métricas equivalentes sobre um conjunto M, então, uma sequência, vou colocar ela assim, né? Xn converge no espaço métrico, né? Deixa bem claro, espaço métrico MD, C e somente C, ela converge em MD'. Então, lembra que eu comentei a importância de métricas equivalentes, né? Então, ele está dizendo se eu tenho uma sequência que converge no espaço métrico, né? E se eu tenho uma outra métrica equivalente nesse espaço, nesse conjunto que eu posso definir esse conjunto, então a sequência vai convergir em um se e somente se converge no outro, tá? Bom, vamos ver aqui uma ideia da demonstração. Ela, em geral, ela não é difícil, né? Então, bom, como que a gente prova isso, né? Antes de fazer a demonstração, vamos só lembrar o que significa as métricas serem equivalentes, né? Elas são equivalentes se tem que valer para cada epsilon positivo, existe aqui, ou para cada P pertencente a M, né? Para cada P pertencente a M, para cada epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a bola aberta, vou colocar assim, na métrica D, de centro P e raio delta, está contida na bola aberta, na métrica D', centro P e raio epsilon. Tá? Isso aqui tem que... e vice-versa. Tá? Então, isso que significa essas métricas serem equivalentes. Então, bom, não vou escrever exatamente a definição, a prova aqui, vamos ver a ideia. Então, significa o quê? Bom, se e o vice-versa significa o quê? Que também, né, vai existir um outro valor, né, dado P e M é epsilon positivo, vai existir um alfa, tal que a bola na métrica D' de centro P e raio alfa está contida na bola na métrica D de centro P e raio epsilon. Tá? Então, vou pegar uma sequência aqui, né, sequência que eu suponho que a sequência Xn ela converge, sequência Xn converge nesse espaço métrico aqui, ó, M com a métrica D, né? Bom, por definição, ou seja, para cada, vou colocar assim,
eu vou chamar epsilon barra, tá? Epsilon barra positivo. Existe aqui um N0. Então, que se o N for maior que N0, tem-se Xn pertencente à bola. Ah, tá. Converge em MD. Faltou aqui, né? Converge para quem? Para um ponto, né? Para P pertencente a M. Então, se ela converge para algum elemento de M, né? Que Xn pertence à bola de centro P e raio epsilon barra. Qual métrica? Bom, se ele está convergindo no espaço métrico MD, é na métrica, desculpa, D. Deixa eu apagar aqui só. Então, ele converge nesse espaço métrico, tá? Bom, vamos só olhar aqui. Eu quero que ele converja nesse aqui. Então, para esse epsilon aqui, ao invés de colocar delta, eu vou chamar esse epsilon barra desse delta, tá? Então, bom, eu tenho que mostrar que Xn converge na métrica D'. Tá? Então, coloquei, vamos provar que Xn converge para P em MD', ou seja, nesse espaço métrico aqui, tá? Então, como, ou seja, né, dado epsilon positivo, tomando esse epsilon barra igual ao delta, né, observe que tem isso aqui, né, dado o epsilon, existe um delta tal que a bola na métrica D de centro P raio delta está contido na bola aberta na métrica D' de centro P raio epsilon. Então, tomando esse epsilon barra igual a delta, então, né, existe N0 tal que se o N for maior que N0, tem-se, né, aqui ó, o Xn pertence à bola na métrica D de centro P e raio epsilon barra. Bom, o epsilon barra é igual a delta, né? Então isso aqui na verdade é a bola na métrica D de centro P e raio delta, né? Agora, como essas métricas são equivalentes, bom, essa bola aqui está contida na bola de centro P e raio epsilon na métrica D'. Está contido na bola de centro P e raio epsilon na métrica D', né? Ou seja, a distância, aqui, portanto, se o N for maior que N0, tem-se que a distância de Xn até P é menor que epsilon. Isso implica que a sequência Xn converge, D', desculpa. D' de Xn até P menor que epsilon. Isso implica que essa sequência Xn aqui converge para P com a métrica D', tá? Então, bom, a volta, né, imediata, vou até colocar aqui. Então, de maneira análoga, prova-se que se Xn converge, sequência, vou colocar aqui,
xn converge para P em M de', então xn converge para P em MD. Tá? Então, aqui a demonstração é exatamente a mesma, é só trocar onde está D' por D e D por D'. É exatamente a mesma prova. Pegar aqui desde o começo, trocar onde está D por D', onde está D' por D. E aí você prova exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, então a gente definiu aqui o que é uma sequência, né? Outro conceito importante que a gente tem envolvendo sequências é o conceito de subsequências. Tá? Então, bom, vamos entender aqui o que são as subsequências. Então, bom, quando a gente pega aqui, por exemplo, né, a sequência, vou escrever aqui, se eu pego a sequência aqui, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre n. Bom, isso aqui a gente já viu que é o quê? É uma função, nesse caso aqui, né? É a função S dos naturais em R, que é cada n aqui, a gente define S de n igual a 1 sobre n. Bom, agora a gente pode considerar um subconjunto aqui dessa sequência. Bom, o que seria? Ou o que? Uma restrição dessa função S aqui a um subconjunto infinito dos naturais. Tá? Então, por exemplo, eu posso considerar essa S aqui restrita a 2n, né? Ou seja, conjunto dos números pares, né? A S aqui é a mesma, os naturais em R, só que minha restrição aqui ela está definida, né, restrita aos números pares. Então, eu vou tomar assim, ela associa um número par a S de 2n, que é 1 sobre 2n. Tá? Bom, e aí a gente obtém essa nova sequência aqui, né? Deixa eu colocar aqui em cima. É meio, 1 quarto, 1 sexto, 1 oitavo, 1 sobre 2n, assim continua. Tá? Então, uma subsequência, na verdade, ela vai ser uma sequência, né, que é uma função gerada por um subconjunto infinito aqui, que define a sequência, o domínio da sequência, que ainda é uma sequência. Tá? Então, como que a gente define uma subsequência, né? Dessa forma. Então, aqui, uma subsequência é a restrição de uma sequência a um subconjunto infinito subconjunto infinito do domínio da sequência. Né? Observa que se eu penso aqui, né, que nem nesse caso, né, você tem uma sequência definida dos naturais, a subsequência 2n, 2n também, a gente fala que ele tem a mesma cardinalidade dos naturais. Né? É um subconjunto dos naturais infinito, então eu posso definir essa subsequência. Tá? Então, bom, aqui eu dei o exemplo de uma, mas eu poderia aqui, por exemplo, pegar essa aqui, ó, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Dessa mesma, é uma outra subsequência dessa que eu peguei ali.
Então, se eu considerasse aqui, por exemplo, ó, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. Bom, o que eu estou calculando aqui? 1 sobre 10 elevado a n menos 1, né? Com n a partir do 1. Então, observa aqui o que eu fiz agora. Aqui eu te pego os termos dessa sequência, só os pares, né? Os denominadores eram pares. Agora eu estou pegando os onde são potências de 10 os denominadores, né? Que 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, quadrado, ao cubo, até 10 elevado a n menos 1 e assim. Isso aqui é outro exemplo de uma subsequência dessa sequência aqui, tá? Bom, então, o que é importante de subsequências, né? Para subsequências a gente tem esse resultado aqui, ó. Uma sequência aqui, sequência xn converge ou C1, uma sequência, né? Faltou aqui o C,